Olá e bem-vindo ao canal Dormindo com a Ciência. Esta noite, vamos embarcar em uma jornada tranquila sob as ondas, explorando 100 fatos incríveis sobre o oceano. Um mundo vasto e misterioso que cobre mais de 70% do nosso planeta. De antigos naufrágios repousando no fundo do oceano, a criaturas que brilham no escuro e montanhas submarinas mais altas que as montanhas em terra, o oceano guarda maravilhas tanto belas quanto surpreendentes. Então deite-se, respire lentamente e deixe sua mente flutuar como as marés suaves, enquanto descobrimos os segredos do maior habitat da Terra. Esteja você aqui para relaxar, aprender ou simplesmente adormecer, essas histórias calmantes e verdades fascinantes vão guiá-lo para uma noite tranquila. Vamos começar. Há mais artefatos históricos debaixo d'água do que em terra. Quando você pensa em história, ruínas antigas e artefatos, geralmente vem à mente em terra. No entanto, o oceano guarda muito mais tesouros históricos sob sua superfície do que toda a terra combinada. Ao longo de milhares de anos, incontáveis navios afundaram, portos foram submersos e cidades inteiras foram perdidas para o aumento do nível do mar. Esses sítios subaquáticos preservam artefatos em condições notáveis, porque o baixo oxigênio e as temperaturas estáveis previnem a decomposição. Exemplos incluem navios de carga romanos afundados e a cidade submersa de Pavlopetre, na Grécia, que é uma das mais antigas cidades submarinas conhecidas. A tecnologia moderna, como o mapeamento por sonar e robôs subaquáticos, está agora ajudando arqueólogos a descobrir essas cápsulas do tempo escondidas, revelando vastos capítulos da história humana que permaneceram ocultos por séculos sob as ondas. Algumas águas-vivas podem viver para sempre através da imortalidade biológica. Diferente da maioria das criaturas que envelhecem e eventualmente morrem, certas espécies de águas-vivas podem evitar a morte inteiramente através de um processo notável, conhecido como imortalidade biológica. O exemplo mais famoso é a Turritopsis dorni, frequentemente chamada de água-viva imortal. Quando enfrenta lesão, estresse ou envelhecimento, essa água-viva pode transformar suas células de volta a um estágio anterior de desenvolvimento, essencialmente reiniciando seu ciclo de vida. Esse processo, chamado transdiferenciação, permite que a água-viva reverta para uma forma de pólipo juvenil, antes de crescer novamente até a idade adulta. Como esse ciclo pode se repetir indefinidamente, essas águas-vivas têm o potencial de viver para sempre, a menos que sejam mortas por doenças ou predadores. Essa habilidade desafia nossa compreensão do envelhecimento e tem intrigado cientistas que exploram os mecanismos de regeneração celular. Alguns peixes podem mudar de gênero conforme amadurecem. Em muitas espécies de peixes, os indivíduos têm a notável habilidade de mudar de gênero durante sua vida. Esse fenômeno, conhecido como hermafroditismo sequencial, permite que um peixe mude de macho para fêmea ou vice-versa, dependendo de sinais ambientais ou sociais. Por exemplo, peixes palhaço nascem machos e podem se tornar fêmeas se a fêmea dominante em seu grupo morrer. Em contraste, algumas espécies de bodião começam a vida como fêmeas e depois mudam para machos. Essa habilidade garante flexibilidade reprodutiva e ajuda a manter o equilíbrio populacional. Também destaca a incrível adaptabilidade da vida marinha às condições mutáveis em seu ambiente. As maiores cadeias de montanhas do mundo estão debaixo d'água. Sob as ondas, existe um mundo subaquático moldado por vastas cadeias de montanhas que se estendem muito além de qualquer uma encontrada em terra. As dorsais meso-oceânicas, por exemplo, formam uma cadeia contínua que circunda o globo e tem mais de 65 mil quilômetros de comprimento, muito mais longa que os Andes ou o Himalaia. Essas montanhas submarinas são locais de atividade tectônica, onde nova crosta oceânica se forma conforme as placas se separam. Elas influenciam as correntes oceânicas, os habitats marinhos e até a geologia global, servindo como um lembrete das forças dinâmicas que moldam o nosso planeta. Algumas algas marinhas podem crescer mais de 1 metro por dia. Certas espécies de algas marinhas, particularmente o kelp gigante, podem crescer surpreendentemente rápido, às vezes excedendo 1 metro em um único dia. Esse crescimento rápido permite que florestas de kelp desenvolvam densos habitats subaquáticos que sustentam milhares de espécies marinhas. Os altos caules de kelp fornecem abrigo
alimento e berçários para peixes, invertebrados e mamíferos. Essas florestas também desempenham um papel significativo na absorção de carbono, tornando-as importantes contribuintes para a saúde do ecossistema marinho e regulação climática. O oceano contém mais ouro do que todas as minas de ouro em terra. Pode parecer inacreditável, mas os oceanos do mundo contêm cerca de 20 milhões de toneladas de ouro dissolvido, que é mais do que todo o ouro já minerado em terra. Ao longo da história, esse ouro está espalhado extremamente diluído por toda a água do mar, apenas algumas partes por trilhão, tornando-o invisível a olho nu e atualmente impossível de extrair economicamente. O ouro entra nos oceanos através de rios, atividade vulcânica submarina e fontes hidrotermais, circulando continuamente pelos sistemas marinhos. Ocasionalmente, o ouro se concentra perto de certos depósitos minerais submarinos, despertando interesse em prospecções futuras de mineração à medida que a tecnologia avança. Por enquanto, esse vasto mar de ouro permanece um tesouro silencioso e escondido, nos lembrando da imensa e amplamente inexplorada riqueza do oceano. A parte mais profunda do oceano é mais funda do que o Monte Everest é alto. A Fossa das Marianas, localizada no oeste do Oceano Pacífico, é o ponto mais profundo conhecido nos oceanos do mundo. Sua área mais baixa, conhecida como Challenger Deep, mergulha quase 11 quilômetros abaixo do nível do mar. Para colocar isso em perspectiva, o Monte Everest, a montanha mais alta em terra, se eleva a cerca de 8,8 quilômetros acima do nível do mar. Se o Everest fosse colocado no fundo da Fossa das Marianas, seu pico ainda estaria mais de 1 quilômetro debaixo d'água. A pressão extrema nessa profundidade excede 1000 vezes a pressão na superfície, criando um ambiente hostil, onde apenas organismos especialmente adaptados podem sobreviver. Apesar de sua distância e condições severas, expedições descobriram formas de vida únicas prosperando nesse reino abissal, desafiando o que sabemos sobre a resiliência da vida. Mais de 80% do oceano ainda está inexplorado. Embora o oceano cubra mais de 70% da superfície da Terra, cientistas estimam que mais de 80% dele permanece inexplorado e não mapeado. Esse vasto território inexplorado inclui fossas profundas, cadeias de montanhas submarinas e planícies abissais que permanecem misteriosas e pouco compreendidas. Avanços em tecnologia como veículos operados remotamente, drones subaquáticos autônomos e mapeamento sofisticado por sonar começaram a revelar os segredos do oceano, descobrindo novas espécies e características geológicas regularmente. O oceano permanece uma das últimas grandes fronteiras do planeta, guardando incontáveis incógnitas que podem remodelar nossa compreensão de biologia, geologia e clima nos anos vindouros. Lontras marinhas usam pedras como ferramentas para abrir mariscos. Lontras marinhas estão entre os poucos animais que usam ferramentas na natureza, e sua ferramenta favorita é uma simples pedra. Esses mamíferos inteligentes mergulham até o fundo do mar para coletar mariscos como amêijoas, ouriços do mar e mexilhões. Para quebrar essas cascas duras, elas trazem uma pedra consigo ou usam uma pedra no fundo do oceano como bigorna. Ao esmagar ou bater sua presa contra a pedra, as lontras marinhas podem acessar a carne nutritiva dentro. Esse uso de ferramentas requer habilidade e aprendizado, frequentemente passado de mãe para filhote, demonstrando surpreendente inteligência e cultura nesses mamíferos marinhos. Mais espécies vivem no oceano do que em terra. O oceano é o habitat mais biologicamente diverso da Terra, com cientistas estimando que abriga milhões a mais de espécies do que as encontradas em terra. De plâncton microscópico a baleias gigantes, a biodiversidade do oceano abrange incontáveis ecossistemas, incluindo recifes de coral, florestas de kelp, fontes hidrotermais do mar profundo e bordas de gelo polar. Muitas espécies marinhas permanecem não descobertas, especialmente no mar profundo e áreas remotas, tornando o oceano um vasto e amplamente inexplorado tesouro de vida. Essa riqueza sustenta complexas teias alimentares e desempenha um papel crucial no equilíbrio ecológico global. Os recifes de coral do oceano são alguns dos ecossistemas mais diversos da Terra. Os recifes de coral cobrem menos de 1% do fundo do oceano, mas sustentam cerca de 25% de todas as espécies marinhas, ganhando o apelido de florestas tropicais do mar. Esses ecossistemas vibrantes são construídos por pequenos pólipos de coral
que criam esqueletos de carbonato de cálcio, formando estruturas complexas que fornecem alimento, abrigo e áreas de reprodução para peixes, invertebrados e algas. Os recifes de coral são cruciais para manter a biodiversidade marinha e proteger as costas da erosão e tempestades. No entanto, são altamente sensíveis a estressores ambientais, como temperaturas crescentes e acidificação oceânica, tornando sua conservação uma prioridade global. Vulcões submarinos criam novas terras e influenciam a química do oceano. O fundo do oceano é pontilhado por milhares de vulcões submarinos, muitos encontrados ao longo dos limites das placas tectônicas. Esses vulcões submarinos erupcionam continuamente, expelindo lava derretida que esfria rapidamente para formar nova crosta. Com o tempo, essas erupções constroem montanhas submarinas e ilhas, remodelando a paisagem oceânica. Além de criar terra, a atividade vulcânica libera minerais e gases na água, que influenciam a química do oceano e sustentam ecossistemas únicos. Fontes hidrotermais perto desses vulcões abrigam formas de vida notáveis que dependem de químicos do interior da Terra, em vez de luz solar, revelando um mundo oculto de vida prosperando em condições extremas. A circulação termorralina do oceano age como uma esteira transportadora global. A circulação termorralina é um vasto sistema de correntes oceânicas de movimento lento, impulsionado por diferenças na temperatura e no conteúdo de sal da água. A água quente e salgada da superfície flui dos trópicos em direção aos polos, onde esfria, torna-se mais densa e afunda nas profundezas do oceano. Essa água fria então viaja ao longo do fundo do oceano de volta em direção ao Equador, em um ciclo global, frequentemente chamado de esteira transportadora. Essa circulação ajuda a distribuir calor e nutrientes ao redor do planeta, desempenhando um papel vital na regulação do clima e sustentando ecossistemas marinhos. Mudanças ou interrupções nesse sistema podem ter impactos significativos no clima global e na saúde do oceano. Algumas criaturas do mar profundo podem gerar sua própria luz. Nas profundezas escuras do oceano, onde a luz do sol nunca chega, muitas criaturas desenvolveram a habilidade de produzir sua própria luz através de um processo chamado bioluminescência. Esse brilho natural é criado por reações químicas dentro dos corpos dos organismos e serve vários propósitos, como atrair presas, comunicar ou camuflar. Por exemplo, o peixe pescador usa uma isca brilhante para atrair presas desavisadas, enquanto certas lulas e águas-vivas usam luz para confundir predadores. A bioluminescência é difundida no mar profundo e é uma das adaptações mais fascinantes do oceano à escuridão extrema. O oceano é lar de animais maiores que dinossauros. A baleia azul é o maior animal conhecido por ter existido na Terra. Esses gigantes gentis podem crescer até 30 metros de comprimento, cerca de 100 pés, e pesar até 200 toneladas, que é aproximadamente o peso de 33 elefantes. Apesar de seu tamanho massivo, as baleias azuis se alimentam quase exclusivamente de pequenas criaturas semelhantes a camarões, chamadas krill, consumindo até 4 toneladas por dia durante as temporadas de alimentação. Seus enormes corações são do tamanho de carros pequenos, e seus chamados podem ser ouvidos a vastas distâncias debaixo d'água. As baleias azuis são um lembrete majestoso da vastidão do oceano e da extraordinária escala de vida que ele sustenta. A salinidade do oceano varia em diferentes regiões. A água do oceano não é igualmente salgada em todos os lugares. A salinidade, a concentração de sais dissolvidos, muda dependendo da localização, temperatura, evaporação e entrada de água doce. Por exemplo, o Mar Vermelho é um dos corpos d'água mais salgados, devido à alta evaporação e baixa precipitação, enquanto o Mar Báltico tem menor salinidade, porque recebe grandes quantidades de água de rios. Essas diferenças na salinidade afetam a densidade da água, as correntes e a distribuição da vida marinha. A salinidade também desempenha um papel crucial na regulação da circulação oceânica e padrões climáticos em todo o mundo. Alguns recifes de coral têm mais de 10 mil anos. Os recifes de coral estão entre as estruturas vivas mais antigas da Terra, com alguns recifes crescendo continuamente por mais de 10 mil anos. Esses recifes antigos sobreviveram a mudanças massivas nos níveis do mar, clima e química do oceano.
Eles formam a espinha dorsal de ecossistemas vibrantes que sustentam 1/4 de todas as espécies marinhas. A longevidade e complexidade desses recifes os tornam vitais para a biodiversidade, pesca e proteção costeira. No entanto, ameaças modernas como aquecimento das águas e poluição colocam esses ecossistemas antigos em sério riscos, destacando a importância dos esforços de conservação. O oceano é lar da maior estrutura viva da Terra. A Grande Barreira de Coral, estendendo-se por mais de 2.300 quilômetros na costa da Austrália, é a maior estrutura viva do planeta. Construída por bilhões de pequenos pólipos de coral ao longo de milhares de anos, esse sistema de recifes sustenta uma impressionante variedade de vida, incluindo milhares de espécies de peixes, corais e mamíferos marinhos. Seu vasto tamanho é tão impressionante que é visível do espaço. O recife não apenas fornece habitat crucial para a vida marinha, mas também protege as costas da erosão e sustenta o turismo e a pesca. Apesar de sua importância, o Recife enfrenta sérias ameaças das mudanças climáticas, branqueamento de coral e poluição, tornando sua proteção uma prioridade global. O mar profundo é o maior habitat da Terra por volume. Enquanto a superfície do oceano cobre a maior parte da Terra, o mar profundo, áreas abaixo de 200 metros de profundidade, constitui o maior habitat da Terra por volume. Abrange mais da metade da superfície do planeta e contém mais de 90% da água do oceano. Esse ambiente escuro, frio e de alta pressão é lar de incontáveis criaturas únicas adaptadas a condições extremas. Apesar de sua vastidão, o mar profundo permanece um dos lugares menos explorados da Terra, com muitas espécies ainda desconhecidas da ciência. Compreender esse habitat é essencial para descobrir toda a diversidade de vida em nosso planeta. As zonas mortas do oceano são áreas com oxigênio muito baixo. Zonas mortas são regiões no oceano onde os níveis de oxigênio caíram tanto que a maioria da vida marinha não pode sobreviver. Essas áreas hipóxicas são frequentemente causadas por poluição de nutrientes de rios e escoamento agrícola que alimentam florações de algas. Quando as algas morrem e se decompõem, o oxigênio na água é esgotado, criando condições inóspitas. As zonas mortas podem devastar a pesca local e perturbar ecossistemas. Elas têm aumentado em número e tamanho em todo o mundo, representando um desafio significativo para a saúde do oceano e comunidades humanas que dependem da pesca. Fontes hidrotermais sustentam ecossistemas únicos, alimentados por químicos em vez de luz solar. Fontes hidrotermais são geysers subaquáticos encontrados perto de atividade vulcânica no fundo do oceano. Essas fontes liberam água superaquecida, rica em minerais, que sustenta ecossistemas extraordinários sem luz solar. Em vez de fotossíntese, organismos perto das fontes dependem de quimiossíntese, onde bactérias convertem químicos como sulfeto de hidrogênio em energia. Essas bactérias formam a base da cadeia alimentar, sustentando vermes tubulares, amêijoas gigantes e peixes estranhos adaptados a esses ambientes severos. Os ecossistemas de fontes hidrotermais desafiam ideias tradicionais sobre as condições necessárias para a vida. O cachalote tem o maior cérebro de qualquer animal. Entre todos os animais, o cachalote ostenta o maior cérebro por massa, pesando cerca de 7 quilos. Esse cérebro massivo sustenta comportamentos complexos como mergulho profundo, comunicação vocal sofisticada e estruturas sociais. Os cachalotes podem mergulhar mais de 2.000 metros de profundidade para caçar lulas, usando ecolocalização para navegar e localizar presas nas profundezas escuras do oceano. Sua inteligência e sociedades complexas os tornam assuntos fascinantes para estudar cognição de mamíferos marinhos e a evolução de cérebros grandes. As ondas do oceano podem viajar milhares de quilômetros através do mar sem perder energia. As ondas do oceano, criadas pelo vento soprando através da superfície da água, podem viajar vastas distâncias, às vezes milhares de quilômetros, sem perder muita energia. Essas ondas carregam o poder de tempestades para longe de sua origem, alcançando costas distantes e moldando linhas costeiras. Ondas de ondulação de tempestades do Pacífico podem ser sentidas tão longe quanto o Havaí ou as costas da Califórnia, demonstrando o incrível alcance da energia oceânica. Essa viagem de ondas de longa distância influencia a navegação marinha, condições de surf e até a distribuição de nutrientes em águas costeiras. O oceano absorve cerca de 30% do dióxido de carbono produzido pelo homem. O oceano age como um grande sumidouro de carbono,
absorvendo aproximadamente 30% do dióxido de carbono emitido por atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis. Essa absorção ajuda a desacelerar o aquecimento global, mas leva a mudanças químicas na água do mar, um processo chamado acidificação oceânica. A acidificação pode prejudicar a vida marinha, particularmente organismos que constroem conchas ou esqueletos de carbonato de cálcio, como corais e mariscos. Cientistas estão estudando como a absorção contínua de carbono afeta os ecossistemas oceânicos e o que isso significa para o futuro climático do planeta. O oceano contém quase 20 vezes mais carbono do que a atmosfera. O oceano armazena uma quantidade surpreendente de carbono, cerca de 20 vezes mais do que o encontrado na atmosfera da Terra. Esse vasto reservatório desempenha um papel crítico na regulação do clima global. Plantas marinhas como o fitoplâncton absorvem dióxido de carbono através da fotossíntese, e quando esses organismos morrem, seus corpos ricos em carbono afundam para o fundo do mar, prendendo carbono por séculos ou mais. Esse mecanismo de armazenamento ajuda a equilibrar os níveis de carbono, mas também é afetado por mudanças ambientais que podem impactar a saúde do oceano e a regulação climática. A população de fitoplâncton do oceano experimenta florações sazonais visíveis do espaço. As populações de fitoplâncton no oceano passam por dramáticas florações sazonais que são tão extensas que podem ser vistas do espaço. Essas pequenas plantas marinhas se multiplicam rapidamente quando condições como luz solar e disponibilidade de nutrientes são ótimas. As florações alimentam a teia alimentar marinha, sustentando peixes, baleias e outras formas de vida marinha. No entanto, algumas florações podem se tornar prejudiciais, produzindo toxinas que afetam animais marinhos e humanos. Satélites monitoram esses padrões para rastrear a saúde do oceano e mudanças nos ecossistemas em escala global. Florestas de mangue protegem as costas e são sumidouros cruciais de carbono. Florestas de mangue crescem ao longo de costas tropicais e fornecem proteção crítica contra erosão, ressacas de tempestade e elevação do nível do mar. Seus sistemas complexos de raízes estabilizam sedimentos e reduzem o impacto das ondas durante tempestades. Os mangues também atuam como poderosos sumidouros de carbono, armazenando grandes quantidades de carbono em sua madeira e solo, frequentemente muito mais do que florestas terrestres por área. Esses ecossistemas sustentam rica biodiversidade, incluindo berçários de peixes e habitats de aves, tornando-os essenciais para a saúde costeira e mitigação climática. As fossas profundas do oceano são alguns dos lugares menos explorados da Terra. As fossas profundas do oceano, como a Fossa das Marianas e a Fossa de Tonga, representam alguns dos ambientes mais misteriosos e menos explorados da Terra. Esses vales estreitos e profundos mergulham milhares de metros abaixo da superfície e permanecem amplamente inacessíveis devido à sua pressão extrema e escuridão. Apesar das condições severas, cientistas descobriram criaturas únicas adaptadas a esse ambiente. Explorar essas fossas nos ajuda a entender os limites da vida e a geologia da Terra, mas muito permanece desconhecido sobre esses abismos subaquáticos. O blob é uma enorme mancha de água mais quente, afetando padrões climáticos do Oceano Pacífico. O blob é uma enorme área de água anormalmente quente que apareceu no Oceano Pacífico nos últimos anos. Essa mancha quente se estende por centenas de quilômetros e pode perturbar ecossistemas marinhos, alterando correntes e afetando o comportamento da vida marinha. Foi ligada a padrões climáticos incomuns na costa oeste da América do Norte, incluindo secas e mudanças na migração de peixes. O blob destaca como variações na temperatura do oceano podem ter impactos de longo alcance no clima e ecossistemas. O oceano pode gerar energia através de energia das marés e das ondas. O oceano é uma vasta fonte de energia renovável, com marés e ondas oferecendo formas promissoras de gerar eletricidade. A energia das marés aproveita a subida e descida previsíveis das marés oceânicas, causadas pela gravidade da Lua, usando turbinas submarinas para converter esse movimento em energia. A energia das ondas captura o movimento para cima e para baixo da superfície do mar para alimentar geradores. Essas tecnologias têm o potencial de fornecer energia limpa para comunidades costeiras, enquanto reduzem a dependência de combustíveis fósseis, embora desafios permaneçam em escala e impacto ambiental. Algas bioluminescentes causam um fenômeno chamado brilho do mar.
O brilho do mar é um fenômeno mágico causado por algas bioluminescentes, pequenos organismos marinhos que emitem luz quando perturbados. À noite, ondas ou movimento na água podem fazer essas algas brilharem com uma luz azul esverdeada suave, criando efeitos cintilantes ao longo das praias. Esse show de luz natural não apenas cativa os observadores, mas também serve funções ecológicas como deter predadores ou atrair parceiros. O brilho do mar pode ser visto em águas costeiras ao redor do mundo, oferecendo um vislumbre da vida brilhante do oceano. Os microplásticos do oceano são difundidos e impactam a vida marinha em todos os níveis. Microplásticos, pequenas partículas de plástico com menos de 5 milímetros de tamanho, agora são encontrados em todo o oceano, desde águas superficiais até sedimentos do mar profundo. Essas partículas vêm de fontes como resíduos plásticos decompostos, fibras de roupas sintéticas e produtos de higiene pessoal. Microplásticos podem ser ingeridos por animais marinhos de todos os tamanhos, do plâncton às baleias, causando danos físicos e introduzindo toxinas nas teias alimentares. A presença generalizada de microplásticos representa uma ameaça crescente à saúde do oceano e à segurança dos frutos do mar consumidos por humanos. O oceano produz mais da metade do oxigênio do mundo. Embora as florestas frequentemente recebam crédito por produzir oxigênio, o oceano, na verdade, gera mais da metade do oxigênio que respiramos. Esse papel vital é principalmente desempenhado por plantas microscópicas chamadas fitoplâncton. Esses pequenos organismos usam a luz solar para converter dióxido de carbono em oxigênio através da fotossíntese. Apesar de seu pequeno tamanho, o fitoplâncton é incrivelmente abundante, formando a fundação da teia alimentar marinha e sustentando a vida na Terra. Sem sua constante produção de oxigênio, a atmosfera e os ecossistemas do planeta seriam muito diferentes. As correntes do oceano regulam o clima global. As correntes oceânicas agem como enormes esteiras transportadoras, movendo calor e nutrientes ao redor dos mares do mundo. Essas correntes ajudam a equilibrar o clima, transportando água quente do Equador em direção aos polos e água fria de volta em direção aos trópicos. Por exemplo, a corrente do Golfo carrega águas quentes do Caribe, através do Atlântico até a Europa Ocidental, mantendo seu clima mais ameno do que outras regiões em latitudes similares. Mudanças nessas correntes podem influenciar padrões climáticos em todo o mundo, às vezes causando eventos extremos como secas ou ondas de frio. O oceano tem seus próprios sistemas climáticos, como tornados submarinos chamados vórtices. Assim como a atmosfera, o oceano experimenta sistemas climáticos dinâmicos sob sua superfície. Um fenômeno fascinante são os tornados submarinos chamados vórtices. Essas massas giratórias de água se formam quando correntes colidem ou fluem ao redor de obstáculos, criando poderosas colunas de água giratória que podem se estender por quilômetros. Os vórtices influenciam a vida marinha, misturando nutrientes, redistribuindo calor e moldando habitats. Eles desempenham um papel significativo na circulação oceânica e na distribuição de organismos, tornando o mundo subaquático tão vivo e complexo quanto o céu acima. As planícies abissais do oceano são alguns dos lugares mais planos da Terra. Muito abaixo das ondas, o fundo do oceano apresenta vastas regiões planas, conhecidas como planícies abissais. Essas áreas podem se estender por milhares de quilômetros quadrados e estão entre as superfícies mais planas do planeta. Formadas pelo assentamento gradual de sedimentos finos ao longo de milhões de anos, as planícies abissais ficam em profundidades entre 3.000 e 6.000 metros. Apesar da escuridão e pressão extrema, essas planícies sustentam diversas comunidades de animais adaptados à vida nesse ambiente remoto. As planícies abissais desempenham um papel crucial na geologia da Terra e nos ecossistemas oceânicos. As camadas de gelo do oceano afetam os níveis globais do mar e as correntes oceânicas. As massivas camadas de gelo cobrindo partes da Antártida e Groenlândia contêm água congelada suficiente para influenciar significativamente os níveis globais do mar. Quando essas camadas de gelo derretem ou crescem, elas fazem os níveis do mar subir ou descer, impactando regiões costeiras em todo o mundo. Além disso, a água doce do gelo derretendo pode afetar as correntes oceânicas, alterando a salinidade e densidade da água do mar. Essas mudanças podem perturbar sistemas climáticos, ecossistemas marinhos e padrões climáticos, destacando a interconexão do gelo polar
e a saúde do oceano. Alguns tubarões podem detectar campos elétricos produzidos por outros animais. Certas espécies de tubarões têm uma notável habilidade de sentir os fracos campos elétricos gerados pelos movimentos musculares de outros animais. Esse sentido, chamado eletrorecepção, permite que os tubarões localizem presas escondidas sob a areia ou água turva, mesmo quando a visibilidade é ruim. Órgãos especiais chamados ampolas de Lorenzini captam esses pequenos sinais elétricos, dando aos tubarões uma vantagem na caça. Essa habilidade torna os tubarões alguns dos predadores mais eficientes do oceano e demonstra como os animais evoluíram sentidos especializados para a sobrevivência. A zona mesopelágica do oceano é conhecida como zona crepuscular, devido à baixa luminosidade. Entre cerca de 200 e 1000 metros de profundidade fica a zona mesopelágica do oceano, frequentemente chamada de zona crepuscular. A luz aqui é muito fraca, não o suficiente para a fotossíntese, mas ainda suficiente para criar uma iluminação tênue e estranha. Muitas criaturas nessa zona têm olhos grandes adaptados à baixa luminosidade, e algumas produzem sua própria luz através de bioluminescência para comunicar, caçar ou se camuflar. Essa zona serve como uma importante transição entre a superfície iluminada pelo sol e o mar profundo escuro, sustentando ecossistemas únicos adaptados à luz limitada. A desova de coral frequentemente acontece simultaneamente em recifes inteiros uma vez por ano. Muitas espécies de coral coordenam um evento espetacular chamado desova de coral. Durante esse tempo, os corais liberam seus óvulos e esperma simultaneamente na água, frequentemente sincronizados por ciclos lunares e temperatura da água. Essa desova em massa aumenta as chances de fertilização bem-sucedida e cria uma nuvem vibrante de material reprodutivo, visível de barcos ou satélites. Esse evento natural é essencial para a reprodução de coral e regeneração de recifes, garantindo a sobrevivência desses ecossistemas diversos e frágeis. As florestas de kelp do oceano fornecem habitat para milhares de espécies. Florestas de kelp são áreas subaquáticas densas, cheias de grandes algas chamadas kelp. Essas florestas criam habitats tridimensionais complexos que fornecem abrigo, alimento e áreas de reprodução para milhares de espécies marinhas, desde pequenos invertebrados até grandes peixes e mamíferos marinhos. Florestas de kelp também ajudam a proteger as costas, reduzindo a energia das ondas. Elas crescem rapidamente em águas frias ricas em nutrientes e desempenham um papel importante no sequestro de carbono, tornando-as vitais tanto ecologicamente quanto ambientalmente. Algumas lulas podem usar propulsão a jato para escapar de predadores em altas velocidades. Certas espécies de lulas desenvolveram um poderoso mecanismo de escape chamado propulsão a jato. Ao rapidamente puxar água para sua cavidade do manto e expeli-la forçosamente através de um funil, as lulas podem disparar para trás em velocidades notáveis. Essa explosão súbita de movimento permite que escapem de predadores rápida e eficientemente. A propulsão a jato é uma estratégia-chave de sobrevivência para lulas em mar aberto, combinando velocidade com agilidade para escapar de ameaças em seu ambiente. O sal do oceano é derivado principalmente de atividade vulcânica e intemperismo de rochas. A salinidade da água do oceano vem principalmente de minerais lavados para o mar ao longo de milhões de anos. Duas fontes primárias contribuem. A atividade vulcânica libera gases e minerais na atmosfera e oceanos, enquanto o intemperismo de rochas em terra dissolve minerais que os rios carregam para o mar. Esses sais dissolvidos se acumulam nas bacias oceânicas porque a água evapora, mas deixa os minerais para trás. O sal mais comum é o cloreto de sódio, que dá à água do mar seu característico sabor salgado. Esse processo está em andamento há bilhões de anos, mantendo a salinidade do oceano em níveis vitais para a vida marinha. Muitos animais marinhos usam o campo magnético da Terra para navegação. Várias espécies marinhas têm a notável habilidade de sentir o campo magnético da Terra, ajudando-as a navegar vastas distâncias oceânicas com precisão. Tartarugas marinhas, salmões, baleias e alguns peixes podem detectar pistas magnéticas para encontrar áreas de reprodução, alimentação ou rotas de migração. Essa bússola magnética natural permite que viajem milhares de quilômetros através de mar aberto, frequentemente retornando aos locais exatos onde nasceram. Cientistas ainda estão estudando como esses animais detectam campos magnéticos,
Mas é claro que a magnetorrecepção desempenha um papel crucial em sua sobrevivência e reprodução. Algumas estrelas do mar podem regenerar corpos inteiros a partir de um único braço. Estrelas do mar possuem incríveis poderes regenerativos. Se uma estrela do mar perder um braço devido a lesão ou predação, ela pode regenerar o membro perdido. Notavelmente, algumas espécies podem regenerar um corpo inteiro novo a partir de apenas um único braço e parte do disco central, desde que tecido vital esteja presente. Essa habilidade permite que as estrelas do mar sobrevivam a ataques e mantenham suas populações. A regeneração envolve processos celulares complexos que reconstroem músculos, nervos e esqueleto, tornando as estrelas do mar um assunto fascinante para a pesquisa biológica sobre cura e regeneração. A poluição plástica do oceano pode entrar na cadeia alimentar através de pequenos organismos. A poluição plástica no oceano se decompõe em pequenas partículas chamadas microplásticos, que são facilmente ingeridos por pequenos organismos como plâncton e filtradores. Essas pequenas criaturas formam a base da cadeia alimentar do oceano. Então, quando consomem microplásticos, os poluentes começam a subir na teia alimentar. Peixes, mariscos e até predadores maiores podem acumular plásticos através de suas dietas, potencialmente impactando saúde e sobrevivência. Essa contaminação levanta preocupações sobre a saúde do ecossistema oceânico e a segurança dos frutos do mar para consumo humano, destacando a necessidade urgente de reduzir o lixo plástico. A acidificação oceânica ameaça criaturas construtoras de conchas, como amêijoas e caranguejos. À medida que o oceano absorve dióxido de carbono da atmosfera, sua química muda, tornando-se mais ácido. Essa acidificação torna mais difícil para animais marinhos, como amêijoas, caranguejos, ostras e corais, construir e manter suas conchas e esqueletos de carbonato de cálcio. Águas ácidas dissolvem os minerais dos quais essas criaturas dependem, enfraquecendo conchas e desacelerando o crescimento. Isso representa sérios riscos para ecossistemas marinhos e pescarias que dependem de espécies construtoras de conchas. Cientistas estão monitorando de perto as mudanças na química do oceano, para entender e mitigar os impactos de longo prazo da acidificação. A camada superficial do oceano tem apenas alguns metros de espessura, mas é crucial para a vida. A camada superior do oceano, conhecida como camada de mistura superficial, é surpreendentemente fina, geralmente apenas alguns metros de profundidade, mas desempenha um papel vital no suporte à vida. Essa camada absorve a luz solar, permitindo a fotossíntese pelo fitoplâncton, que forma a fundação da teia alimentar marinha. Também atua como a principal interface entre o oceano e a atmosfera, regulando trocas de gases como oxigênio e dióxido de carbono. Apesar de sua finura, essa camada influencia o clima, o tempo e a saúde dos ecossistemas marinhos em todo o mundo, tornando-a uma zona crítica para a vida no oceano. Muitos mamíferos marinhos usam vocalizações complexas para a comunicação. Mamíferos marinhos como baleias, golfinhos e focas se comunicam usando sons vocais sofisticados, incluindo canções, cliques, assobios e chamados. Essas vocalizações podem transmitir informações sobre identidade, localização, prontidão para acasalamento e laços sociais. Algumas espécies de baleias produzem canções assombrosas que podem viajar centenas de quilômetros debaixo d'água, permitindo comunicação através de vastas distâncias. Pesquisadores estudam esses sons para entender estruturas sociais e comportamentos, bem como os impactos da poluição sonora na comunicação dos mamíferos marinhos. O oceano contém lagos e rios subaquáticos com química diferente. Sob a superfície do oceano, existem características incomuns conhecidas como lagos e rios subaquáticos. Estes são poços de água com composições químicas diferentes, frequentemente mais salgados ou densos, presos em depressões no fundo do mar. Devido à sua maior densidade, esses lagos e rios não se misturam facilmente com a água do mar circundante e podem fluir ao longo do fundo do oceano, criando habitats únicos. Cientistas descobriram tais poços de salmoura com salinidade extremamente alta, abrigando organismos especializados, adaptados a essas condições severas, expandindo nossa compreensão da diversidade do oceano. O conteúdo de sal do oceano permaneceu estável por milhões de anos. Apesar da entrada contínua de minerais de rios e atividade vulcânica, o conteúdo geral de sal do oceano permaneceu notavelmente estável ao longo de milhões de anos. Esse equilíbrio resulta de processos naturais complexos que removem sais,
incluindo a formação de depósitos minerais e as atividades de organismos marinhos que usam sais em suas conchas e esqueletos. Essa estabilidade de longo prazo na salinidade é crucial para manter a vida marinha adaptada a concentrações específicas de sal e ajuda a regular as correntes oceânicas e padrões climáticos. Alguns peixes podem ver luz ultravioleta invisível aos humanos. Certas espécies de peixes evoluíram a habilidade de perceber luz ultravioleta, UV, que é invisível ao olho humano. Essa visão aprimorada os ajuda a detectar presas, predadores e parceiros de maneiras que os humanos não podem. A visão UV pode melhorar o contraste na água, especialmente em áreas rasas iluminadas pelo sol, e pode ser usada para comunicação através de marcas refletoras de UV em seus corpos. Essa adaptação sensorial fornece a esses peixes uma vantagem ecológica, ilustrando a notável diversidade de capacidades visuais no oceano. Os cantos das baleias podem viajar milhares de quilômetros debaixo d'água. As baleias produzem canções e chamados complexos, que podem viajar distâncias extraordinárias através das profundezas do oceano. Esses sons podem percorrer milhares de quilômetros, permitindo que as baleias se comuniquem através de bacias oceânicas inteiras. As canções servem vários propósitos, desde chamados de acasalamento até vínculos sociais e navegação. A eficiência da transmissão sonora debaixo d'água permite que esses mamíferos massivos mantenham contato em um ambiente onde a visibilidade é limitada. Cientistas estudam as vocalizações das baleias para aprender sobre seus comportamentos e populações, ajudando a proteger essas majestosas criaturas. As correntes oceânicas podem influenciar a propagação de poluentes e detritos marinhos. As correntes oceânicas agem como esteiras transportadoras gigantes, que transportam não apenas calor e nutrientes, mas também poluentes e detritos. Plásticos, químicos e outros materiais de descarte podem viajar milhares de quilômetros, carregados por correntes superficiais para áreas remotas como o meio do Oceano Pacífico, onde se acumulam em enormes manchas de lixo. Essas correntes podem espalhar poluentes através de fronteiras internacionais, tornando a poluição oceânica uma questão global. Compreender as correntes ajuda cientistas a prever o movimento de contaminantes e desenvolver estratégias de mitigação. Os maiores predadores do oceano, como tubarões brancos, têm taxas de reprodução lentas. Muitos dos principais predadores do oceano, incluindo tubarões brancos, têm taxas de reprodução surpreendentemente lentas. Essas espécies frequentemente amadurecem tarde, às vezes levando mais de uma década para alcançar a idade adulta, e produzem relativamente poucos filhotes comparados a outros peixes. Esse ciclo de vida lento os torna vulneráveis à pesca excessiva e mudanças ambientais, pois as populações levam muito tempo para se recuperar. Esforços de conservação são cruciais para proteger esses predadores de topo, que desempenham papéis vitais na manutenção do equilíbrio dos ecossistemas marinhos. Pepinos do mar desempenham um papel vital na reciclagem de nutrientes no fundo do oceano. Pepinos do mar podem parecer simples e lentos, mas desempenham um papel crucial em manter o fundo do oceano saudável. Esses animais de corpo mole rastejam ao longo do leito marinho, alimentando-se de detritos, material morto de plantas e animais, e pequenas partículas orgânicas no sedimento. Enquanto consomem esse material, os pepinos do mar o decompõem e excretam resíduos ricos em nutrientes que enriquecem o fundo do oceano. Esse processo de reciclagem ajuda a manter o equilíbrio de nutrientes que sustentam o crescimento de bactérias, algas e outros pequenos organismos, que por sua vez sustentam animais marinhos maiores. Em muitos habitats oceânicos, os pepinos do mar são considerados engenheiros do ecossistema, porque sua atividade ajuda a oxigenar o sedimento e prevenir o acúmulo de substâncias nocivas. Sem eles, a delicada teia de vida oceânica no fundo do mar poderia entrar em colapso. As criaturas mais mortais do oceano frequentemente usam veneno ou toxinas para defesa. Alguns dos animais mais perigosos no oceano não dependem de velocidade ou tamanho, mas de poderosos venenos e toxinas para se proteger ou capturar presas. Tome a água-viva caixa, por exemplo. Seu veneno está entre os mais mortais do mundo, capaz de causar insuficiência cardíaca em humanos em minutos. O peixe-pedra, frequentemente camuflado contra o fundo do oceano, libera veneno através de espinhos afiados, que podem causar dor severa ou até morte. Caramujos cone, que podem parecer inofensivos,
usam um arpão venenoso para atordoar presas instantaneamente. Essas criaturas evoluíram seus venenos ao longo de milhões de anos, desenvolvendo químicos complexos que atingem sistemas nervosos. Embora assustadores, cientistas estudam essas toxinas cuidadosamente, pois elas têm potencial para criar novos medicamentos, incluindo analgésicos e tratamentos para doenças cardíacas e câncer. É um lembrete de que até as criaturas mais mortais do oceano podem inspirar descobertas que salvam vidas. Algumas plantas marinhas podem sobreviver em condições de salinidade extrema. Nem todas as plantas oceânicas crescem em condições suaves de água salgada. Algumas espécies se adaptaram para sobreviver em lugares onde os níveis de sal são extremamente altos, muito além do que a maioria das formas de vida pode tolerar. Em pântanos salgados e lagoas costeiras, onde a evaporação deixa a água altamente salina, certas plantas marinhas e algas evoluíram mecanismos especializados para lidar. Essas adaptações incluem células que expelem o excesso de sal ou o armazenam com segurança para evitar danos. Por exemplo, árvores de mangue têm sistemas de raízes complexos que filtram o sal da água do mar, permitindo que prosperem em ambientes salinos, enquanto protegem as costas da erosão e tempestades. Essas plantas tolerantes ao sal são críticas para manter os ecossistemas costeiros, fornecendo habitat para peixes e aves e armazenando grandes quantidades de carbono, o que ajuda a combater as mudanças climáticas. Sua resiliência mostra como a vida pode florescer, mesmo em condições severas. A temperatura da superfície do oceano aumentou significativamente no último século. Ao longo do último século, atividades humanas como a queima de combustíveis fósseis e desmatamento aumentaram os gases de efeito estufa na atmosfera, causando o aumento das temperaturas globais. A temperatura da superfície do oceano também aqueceu significativamente, com consequências importantes para a vida marinha e o clima global. Águas mais quentes podem perturbar ecossistemas delicados, especialmente recifes de coral, que branqueiam e morrem quando as temperaturas excedem sua tolerância. Peixes e outros animais podem migrar para águas mais frias, alterando teias alimentares e áreas de pesca. Além disso, oceanos mais quentes podem intensificar tempestades e furacões, afetando padrões climáticos em todo o mundo. Cientistas monitoram a temperatura do oceano cuidadosamente, porque até pequenas mudanças podem reverberar através de ecossistemas marinhos e terrestres, influenciando níveis do mar, biodiversidade e a saúde do planeta. Tubarões galha-branca oceânicos estão entre as espécies mais agressivas para humanos. Tubarões galha-branca oceânicos são grandes e poderosos predadores encontrados em oceanos tropicais e subtropicais. São reconhecidos pelas distintivas pontas brancas em suas nadadeiras e seu comportamento curioso, às vezes ousado, ao redor de humanos. Esses tubarões foram implicados em múltiplos incidentes envolvendo sobreviventes de naufrágios e mergulhadores, onde sua natureza investigativa e persistência podem escalar para agressão. Diferente de alguns tubarões que evitam contato humano, os galha-branca oceânicos são frequentemente mais dispostos a se aproximar e explorar objetos ou pessoas desconhecidas, o que pode ser perigoso. Apesar dessa reputação, eles desempenham um importante papel ecológico como predadores de topo, ajudando a manter cadeias alimentares oceânicas saudáveis, controlando populações de outros animais marinhos. Infelizmente, os tubarões galha-branca oceânicos agora são considerados vulneráveis, devido à pesca excessiva e perda de habitat, sublinhando a necessidade de conservação. Os vírus microscópicos do oceano são as entidades biológicas mais abundantes da Terra. Invisíveis a olho nu, vírus no oceano existem em números tão vastos que superam todas as outras entidades biológicas combinadas. Esses vírus microscópicos desempenham um papel crítico nos ecossistemas oceânicos, infectando bactérias e outros micro-organismos, regulando suas populações e reciclando nutrientes. Quando os vírus matam micróbios marinhos, eles liberam material orgânico de volta ao ambiente, alimentando a teia alimentar microbiana. Essa atividade viral constante influencia a ciclagem de carbono e ajuda a manter o equilíbrio da vida oceânica. Cientistas estimam que existem aproximadamente 10 elevado a 31 vírus no oceano, tornando-os as entidades biológicas mais abundantes da Terra. Embora invisíveis, esses pequenos agentes moldam a saúde e produtividade dos ecossistemas marinhos,
de maneiras profundas. Alguns corais formam relações simbióticas com algas que lhes fornecem energia. Os recifes de coral são construídos por pequenos animais, chamados pólipos de coral, mas sua sobrevivência depende fortemente de uma parceria com algas microscópicas, conhecidas como zooxantelas. Essas algas vivem dentro dos tecidos do coral e realizam fotossíntese, convertendo luz solar em energia. Os pólipos de coral recebem nutrientes produzidos pelas algas, o que os ajuda a crescer e construir os esqueletos de carbonato de cálcio que formam os recifes. Em troca, as algas se beneficiam de um ambiente protegido e acesso aos produtos residuais do coral, que usam como nutrientes. Essa relação simbiótica permite que os corais prosperem em águas pobres em nutrientes, onde o alimento é escasso. No entanto, quando estressados por mudanças de temperatura ou poluição, os corais podem expelir suas algas, levando ao branqueamento de coral e ameaçando a saúde dos recifes em todo o mundo. O gelo marinho do oceano cobre cerca de 7% da superfície, mas desempenha um papel enorme no clima. O gelo marinho pode cobrir apenas cerca de 7% da superfície do oceano, mas tem uma influência desproporcional no sistema climático da Terra. Encontrado principalmente em regiões polares, o gelo marinho reflete a luz solar de volta ao espaço, ajudando a regular as temperaturas globais, mantendo o planeta mais frio. Também fornece habitat crítico para espécies polares como focas, pinguins e ursos polares. À medida que o gelo marinho derrete devido ao aquecimento global, menos luz solar é refletida e mais é absorvida pelo oceano mais escuro, acelerando o aquecimento em um ciclo de retroalimentação. O derretimento do gelo marinho também impacta a circulação oceânica e padrões climáticos em todo o globo. Cientistas monitoram o gelo marinho de perto como um indicador sensível das mudanças climáticas e um ator-chave no equilíbrio ambiental da Terra. Os mangues podem filtrar o sal da água do mar para sobreviver em ambientes costeiros. As árvores de mangue prosperam em áreas costeiras onde a água doce encontra o oceano, ambientes que seriam muito salgados para a maioria das plantas. Para sobreviver, os mangues evoluíram adaptações especiais para filtrar o sal. Suas raízes atuam como filtros naturais, bloqueando a maior parte do sal de entrar na planta. Qualquer sal que passe é armazenado em folhas mais velhas, que eventualmente caem, removendo o sal do sistema da planta. Essa notável habilidade permite que os mangues cresçam em solos salinos e pobres em oxigênio, onde poucas outras árvores podem sobreviver. As florestas de mangue protegem as costas da erosão, fornecem berçários para peixes e armazenam grandes quantidades de carbono, tornando-os vitais tanto para os ecossistemas marinhos quanto para a regulação climática. Alguns peixes podem mudar de cor rapidamente para camuflagem ou comunicação. Certas espécies de peixes possuem a extraordinária habilidade de mudar sua cor e padrões rapidamente para se misturar com seus arredores ou se comunicar com outros. Essa rápida mudança de cor é possibilitada por células especializadas chamadas cromatóforos, que contêm pigmentos que podem expandir ou contrair. A camuflagem de peixes como chocos ou linguados ajusta sua coloração para combinar com o fundo do mar ou recifes de coral, ajudando-os a evitar predadores ou se aproximar de presas furtivamente. Mudanças de cor também podem servir como sinais sociais durante exibições de acasalamento, disputas territoriais ou para alertar rivais. Essa forma dinâmica de comunicação e proteção destaca as incríveis adaptações que a vida marinha evoluiu para sobreviver no ambiente diverso e competitivo do oceano. A neve marinha do oceano é uma chuva constante de material orgânico da superfície até as profundezas. A neve marinha é uma cascata contínua de material orgânico, caindo das águas superficiais iluminadas pelo sol até as profundezas escuras do oceano. Essa neve consiste em plâncton morto, pelotas fecais, pedaços de algas e outros detritos. Serve como uma fonte crucial de alimento para criaturas do mar profundo, vivendo longe da luz solar. Apesar de sua descida lenta, a neve marinha transporta nutrientes vitais que sustentam a vida nas zonas abissais. Essa chuva constante ajuda a conectar ecossistemas de superfície com o oceano profundo, formando uma parte essencial do ciclo de carbono do oceano, ao mover carbono da atmosfera para o mar profundo, onde pode ser armazenado por séculos ou mais. Pradarias de ervas marinhas estão entre os ecossistemas mais ricos em carbono do planeta. Pradarias de ervas marinhas encontradas em águas costeiras rasas ao redor do mundo
estão entre os sumidouros de carbono mais eficientes do planeta. Essas pastagens subaquáticas capturam e armazenam grandes quantidades de carbono em suas raízes e sedimentos circundantes, frequentemente chamado de carbono azul. As ervas marinhas crescem rapidamente e aprisionam sedimentos, prevenindo a erosão costeira e melhorando a clareza da água. Elas também fornecem habitats vitais para peixes, tartarugas e outros animais marinhos. O carbono armazenado em pradarias de ervas marinhas ajuda a mitigar as mudanças climáticas ao prender dióxido de carbono, que de outra forma permaneceria na atmosfera. Proteger e restaurar essas pradarias é cada vez mais reconhecido como uma solução baseada na natureza para reduzir as emissões globais de carbono. Alguns caranguejos usam anemonas do mar como armas protetoras em suas garras. Certas espécies de caranguejos desenvolveram uma fascinante relação simbiótica com anêmonas do mar, que carregam em suas garras como armas vivas. O caranguejo se beneficia dos tentáculos urticantes da anêmona, que dissuadem predadores e competidores, enquanto a anêmona ganha mobilidade e acesso a restos de comida levantados pelo caranguejo. Essa parceria fornece ao caranguejo um mecanismo de defesa eficaz, sem exigir que produza suas próprias toxinas. Ao acenar as anêmonas urticantes contra ameaças, esses caranguejos podem afastar ataques, demonstrando um dos muitos exemplos do oceano de cooperação evolutiva inteligente entre espécies. O oceano tem esponjas barril gigantes que podem viver por milhares de anos. Esponjas barril gigantes estão entre os animais mais longevos do oceano, com alguns indivíduos estimados em mais de 2.000 anos de idade. Essas grandes esponjas em forma de barril filtram vastas quantidades de água diariamente, removendo bactérias e partículas orgânicas e desempenhando um papel fundamental na manutenção de ecossistemas saudáveis de recifes. Seu crescimento lento e impressionante longevidade as tornam arquivos naturais de mudanças ambientais, com camadas de seu tecido registrando mudanças químicas e de temperatura ao longo de séculos. Apesar de sua natureza antiga, as esponjas barril gigantes são vulneráveis à poluição, mudanças climáticas e danos físicos, tornando sua conservação importante para preservar a biodiversidade dos recifes. As marés do oceano também afetam alguns ciclos reprodutivos animais. Muitos animais marinhos sincronizam seus ciclos reprodutivos com as marés do oceano, usando a subida e descida regulares dos níveis de água como sinais ambientais. Por exemplo, certas espécies de peixes, caranguejos e corais sincronizam eventos de desova para coincidir com marés altas ou fases lunares específicas, garantindo que as larvas sejam carregadas para longe de predadores e dispersas amplamente. Essa sincronização com as marés aumenta as chances de sucesso reprodutivo ao combinar a disponibilidade de habitats adequados e alimento para os filhotes. A relação entre marés e reprodução destaca quão profundamente os ritmos do oceano influenciam a vida marinha, ligando ciclos biológicos às forças gravitacionais da Lua e do Sol. Certos peixes usam campos elétricos para caçar ou se comunicar. Alguns peixes evoluíram a notável habilidade de produzir e detectar campos elétricos, que usam para navegar, comunicar e caçar em águas escuras ou turvas. Enguias elétricas, por exemplo, geram poderosos choques elétricos para atordoar presas ou se defender. Outras espécies, como peixes-elefante e peixes-faca, emitem sinais elétricos fracos para localizar comida e se comunicar com outros de sua espécie. Esse sentido elétrico age como um radar biológico, ajudando os peixes a ver seu ambiente através de impulsos elétricos quando a visibilidade é limitada. É uma adaptação extraordinária, que demonstra as diversas formas do oceano de sentir o mundo. O oceano contém infiltrações naturais de petróleo que sustentam comunidades únicas. Sob a superfície do oceano, infiltrações naturais de petróleo liberam hidrocarbonetos lentamente na água. Essas infiltrações criam ecossistemas únicos, onde bactérias especializadas decompõem o petróleo, fornecendo energia para uma variedade de organismos. Comunidades de vermes tubulares, amêijoas e outras criaturas prosperam ao redor dessas infiltrações, formando habitats vastamente diferentes dos ambientes marinhos típicos. Esses ecossistemas mostram como a vida pode se adaptar a condições extremas e utilizar fontes de energia incomuns, destacando a incrível diversidade biológica
e resiliência do oceano. A camada superficial do oceano é lar de organismos flutuantes chamados nêuston. O nêuston refere-se a uma comunidade de organismos que vivem na ou perto da superfície do oceano, existindo exatamente no limite entre água e ar. Isso inclui algas minúsculas, bactérias, larvas de águas-vivas e caracóis marinhos flutuantes. Organismos do nêuston desempenham papéis essenciais nas teias alimentares do oceano, alimentando animais maiores e contribuindo para a ciclagem de nutrientes. Como ocupam essa camada fina e dinâmica, são altamente sensíveis a mudanças ambientais como poluição e mudanças de temperatura. Compreender o nêuston ajuda cientistas a aprender como os ecossistemas de superfície se conectam à saúde global do oceano. Alguns vermes marinhos constroem estruturas tubulares complexas que sustentam recifes de coral. Certos vermes marinhos, como o verme árvore de Natal, constroem tubos intrincados de carbonato de cálcio embutidos dentro dos recifes de coral. Esses tubos fornecem abrigo e proteção, não apenas para os próprios vermes, mas também para outras pequenas criaturas. Ao construir essas estruturas complexas, os vermes marinhos contribuem para a complexidade e biodiversidade do recife. Sua presença ajuda a estabilizar o recife, criando microhabitats que sustentam uma ampla variedade de vida marinha. Esses pequenos engenheiros desempenham um papel surpreendentemente importante na manutenção da saúde e resiliência dos ecossistemas de coral. As ondas do oceano são geradas principalmente pelo vento, mas também por terremotos e deslizamentos de terra. As ondas do oceano são mais comumente criadas pelo vento soprando através da superfície da água, transferindo energia e gerando ondas que podem viajar milhares de quilômetros. No entanto, algumas ondas têm origens mais dramáticas. Terremotos e deslizamentos de terra submarinos podem desencadear tsunamis, ondas massivas e poderosas capazes de viajar na velocidade de jatos e causar destruição generalizada ao alcançar a costa. Enquanto ondas de vento moldam os ambientes costeiros cotidianos e a navegação marinha, os tsunamis são lembretes da natureza dinâmica e às vezes violenta do oceano. Certas aglomerações de águas-vivas podem se estender por quilômetros, impactando ecossistemas locais. Algumas espécies de águas-vivas são conhecidas por formar aglomerações massivas, que podem se estender por quilômetros através da superfície do oceano. Essas aglomerações, frequentemente chamadas de florações, podem afetar dramaticamente os ecossistemas locais, competindo com peixes por alimento, entupindo redres de pesca e às vezes até perturbando sistemas de resfriamento de usinas de energia. Florações de águas-vivas podem resultar de fatores como mudanças na temperatura da água, pesca excessiva de predadores e poluição por nutrientes. Seus vastos números podem desequilibrar teias alimentares marinhas, mas também são partes naturais da dinâmica do oceano, nos lembrando do delicado equilíbrio dentro dos ambientes marinhos. O maior peixe do oceano é o tubarão-baleia, que é um gentil filtrador. O tubarão-baleia detém o título de maior espécie de peixe da Terra, crescendo até 12 metros, cerca de 40 pés, ou mais. Apesar de seu tamanho enorme, os tubarões-baleia são gigantes gentis, que se alimentam principalmente filtrando pequeno plâncton, ovos de peixe e peixes pequenos da água. Eles nadam lentamente com suas bocas massivas abertas, peneirando comida através de rastelos branquiais especializados. Encontrados em oceanos tropicais e quentes em todo o mundo, os tubarões-baleia são de movimento lento e não representam ameaça aos humanos. Seu tamanho impressionante, combinado com sua natureza pacífica, os torna uma das criaturas mais fascinantes do oceano. Algumas aves marinhas dependem das correntes oceânicas para viajar vastas distâncias com esforço mínimo. Muitas aves marinhas aproveitam poderosas correntes oceânicas e padrões de vento para viajar milhares de quilômetros durante viagens de migração ou forrageamento. Espécies como albatrozes e petréis usam voo dinâmico, uma técnica que explora os gradientes de vento acima das ondas, permitindo que planem sem esforço sobre vastas extensões de oceano. Essa viagem energeticamente eficiente permite que cubram distâncias enormes sem gastar muita energia. Ao aproveitar as correntes oceânicas e ventos, essas aves conectam partes distantes do ecossistema marinho, desempenhando papéis essenciais no transporte de nutrientes e conectividade do ecossistema. O ciclo da água do oceano desempenha um papel importante nos padrões globais de chuva. O oceano é o motor central do ciclo da água da Terra, continuamente evaporando vastas quantidades de água, que depois caem como chuva ou neve sobre terra e mar. Essa evaporação alimenta sistemas climáticos,
e influencia padrões climáticos globais como monções e furacões. Águas oceânicas quentes fornecem a umidade necessária para tempestades, e o movimento das correntes oceânicas ajuda a distribuir essa umidade ao redor do planeta. Mudanças nas temperaturas do oceano podem, portanto, impactar diretamente a distribuição de chuvas, secas e inundações, afetando ecossistemas e sociedades humanas em todo o mundo. Algumas lesmas do mar podem incorporar cloroplastos de algas em suas próprias células. Certas espécies de lesmas do mar exibem uma notável habilidade de roubar cloroplastos, a maquinaria fotossintética das algas que comem, e os incorporar em suas próprias células. Esse processo, chamado cleptoplastia, permite que as lesmas realizem fotossíntese e gerem energia da luz solar, similar às plantas. Essas lesmas do mar podem manter os cloroplastos roubados por semanas ou meses, efetivamente tornando-se animais movidos à energia solar. Essa adaptação borra as linhas entre funções de plantas e animais e mostra como a evolução pode levar a estratégias de sobrevivência surpreendentes nos complexos ecossistemas do oceano. Os esqueletos de coral do oceano registram dados climáticos históricos, como anéis de árvores. Os esqueletos de coral crescem em camadas, muito como os anéis de uma árvore, e cada camada registra informações sobre a temperatura, química e níveis de nutrientes do oceano no momento em que foi formada. Cientistas estudam essas camadas para reconstruir condições climáticas passadas e entender como o oceano mudou ao longo de séculos ou até milênios. Ao analisar amostras de coral, pesquisadores podem rastrear fenômenos como eventos de El Niño, acidificação oceânica e tendências de aquecimento de longo prazo. Esse arquivo natural fornece insights valiosos sobre a história climática e ajuda a prever mudanças futuras, tornando os corais importantes não apenas para a vida marinha, mas também para a ciência climática. Alguns peixes usam explosões sônicas para se comunicar ou deter predadores. Certas espécies de peixes produzem poderosas explosões sônicas, contraindo rapidamente músculos perto de suas bexigas natatórias. Esses sons servem múltiplos propósitos, como atrair parceiros, comunicar com outros peixes ou assustar potenciais predadores. Por exemplo, o peixe-sapo ostra emite um som distintivo de apito de barco para estabelecer território e cortejar fêmeas. Esses sinais sônicos podem viajar longas distâncias debaixo d'água, superando os desafios de visibilidade em ambientes escuros ou turvos. Esse comportamento acústico destaca as diversas formas que os animais marinhos evoluíram para sobreviver e interagir em seus habitats complexos. Vórtices oceânicos podem prender nutrientes e sustentar produtividade marinha localizada. Vórtices oceânicos são massas giratórias de água que podem abranger dezenas a centenas de quilômetros e durar semanas ou meses. Essas correntes rotativas prendem nutrientes do oceano profundo e os concentram perto da superfície, criando pontos de alta produtividade marinha. Tais zonas ricas em nutrientes sustentam o crescimento de fitoplâncton, que forma a base da cadeia alimentar marinha. Peixes, aves marinhas e mamíferos marinhos frequentemente se reúnem ao redor desses vórtices para se alimentar, tornando-os características ecológicas críticas. Ao influenciar a distribuição de nutrientes e dinâmica do ecossistema, os vórtices desempenham um papel importante na manutenção da saúde da vida oceânica. Alguns crustáceos praticam rituais de acasalamento complexos e cuidado parental. Crustáceos como certas espécies de caranguejos e camarões se envolvem em comportamentos de acasalamento elaborados, incluindo danças de corte, exibições de cores brilhantes e até a construção de ninhos ou tocas para atrair parceiros. Após a fertilização, muitos crustáceos exibem cuidado parental, guardando seus ovos, oxigenando-os e carregando larvas até que estejam prontas para sobreviver independentemente. Esse nível de cuidado aumenta a taxa de sobrevivência da prole em um ambiente desafiador. Tais comportamentos revelam a complexidade das estratégias de vida em invertebrados marinhos, indo além da reprodução simples para incluir nutrição e proteção. As fontes hidrotermais do oceano emitem químicos que sustentam ecossistemas inteiros sem luz solar. Fontes hidrotermais são aberturas no fundo do mar, onde a água superaquecida rica em minerais jorra no oceano. Essas fontes criam ecossistemas únicos que prosperam sem luz solar, dependendo de quimiossíntese,
um processo onde bactérias convertem químicos das fontes como sulfeto de hidrogênio em energia. Essas bactérias formam a base de teias alimentares, sustentando uma variedade de criaturas especializadas, como vermes tubulares gigantes, amêijoas e camarões. Comunidades de fontes hidrotermais desafiam visões tradicionais da vida, demonstrando que ecossistemas podem florescer em ambientes extremos e escuros, usando energia química em vez de luz solar. A água salgada do oceano é mais pesada que a água doce, causando estratificação. A água salgada é mais densa que a água doce, devido aos seus sais dissolvidos, o que significa que pesa mais por unidade de volume. Essa diferença de densidade causa estratificação em certas regiões oceânicas, onde a água mais salgada e pesada afunda abaixo de água mais doce e leve. Essa estratificação afeta a circulação oceânica, mistura de nutrientes e distribuição da vida marinha. Por exemplo, áreas onde a água doce de rios encontra a água salgada do oceano frequentemente formam camadas distintas, que influenciam o crescimento de plâncton e o comportamento dos peixes. Compreender essas camadas é importante para estudar ecossistemas marinhos e como respondem a mudanças ambientais. Alguns peixes do mar profundo têm cabeças transparentes para ajudá-los a ver presas acima. Algumas espécies de peixes do mar profundo, como o peixe olhos de barril, evoluíram cabeças transparentes que permitem que olhem para cima enquanto protegem seus olhos. Essa adaptação incomum os ajuda a localizar presas em silhueta contra a luz fraca de cima, nas profundezas escuras. Seus olhos tubulares podem girar dentro de suas cúpulas transparentes, dando-lhes um amplo campo de visão. Essa anatomia especializada é um excelente exemplo de como a vida se adapta a ambientes extremos, onde a luz é escassa, permitindo que esses peixes caçem eficientemente na perpétua escuridão do oceano profundo. A população de plâncton do oceano é altamente sensível a mudanças de temperatura. O plâncton, organismos microscópicos que flutuam perto da superfície do oceano, é extremamente sensível a mudanças na temperatura da água. Mesmo leve aquecimento pode afetar seu crescimento, reprodução e distribuição. Como o plâncton forma a fundação da teia alimentar marinha, mudanças provocadas pela temperatura podem reverberar através dos ecossistemas, impactando populações de peixes, aves marinhas e mamíferos marinhos. Florações sazonais de plâncton dependem de um delicado equilíbrio de luz e temperatura. Então, o aumento das temperaturas oceânicas, causado pelas mudanças climáticas, ameaça perturbar esses ciclos vitais, com consequências para a biodiversidade e pescarias em todo o mundo. Muitos organismos marinhos usam bioluminescência para se comunicar no escuro. A bioluminescência, a habilidade de produzir luz através de reações químicas, é difundida no oceano, especialmente entre criaturas vivendo em águas profundas ou turvas. Organismos marinhos usam essa habilidade luminosa para vários propósitos, incluindo atrair parceiros, atrair presas, deter predadores e sinalizar perigo. Por exemplo, algumas lulas produzem luzes piscantes para confundir atacantes, enquanto certas águas-vivas emitem um brilho constante para se misturar com a luz fraca de cima. Esse show de luz natural revela como a vida no oceano evoluiu para se comunicar e sobreviver em ambientes com pouca ou nenhuma luz solar. A microcamada superficial do oceano é um habitat único para micro-organismos especializados. A microcamada superficial do oceano é um limite fino e invisível entre a atmosfera e a água abaixo. Com apenas alguns milímetros de espessura, apesar de seu tamanho pequeno, essa camada abriga uma comunidade diversa de micro-organismos, adaptados às condições químicas e físicas únicas encontradas ali. Esses micróbios desempenham papéis importantes em processos como troca de gases, ciclagem de nutrientes e até a formação de nuvens. Como a microcamada interage diretamente com o ar, também é sensível à poluição e mudanças climáticas, tornando-a um componente crítico, mas frequentemente negligenciado, do ecossistema oceânico. Algumas algas marinhas podem produzir biocombustíveis, oferecendo potencial de energia sustentável. Algas marinhas, incluindo certas espécies de algas marinhas e microalgas, são fontes promissoras de biocombustíveis, que poderiam ajudar a reduzir a dependência de combustíveis fósseis. Essas algas crescem rápida e eficientemente, convertendo luz solar e dióxido de carbono em biomassa, que pode então ser processada em bioetanol, biodiesel ou biogás. Diferente de culturas terrestres, algas marinhas não requerem água doce ou terras agrícolas.
tornando-as uma opção sustentável que não compete com a produção de alimentos. Pesquisas estão em andamento para melhorar a produção de biocombustível de algas e reduzir custos, potencialmente transformando plantas oceânicas em uma fonte vital de energia renovável para o futuro. As zonas mortas do oceano estão crescendo devido à poluição e mudanças climáticas. Zonas mortas são áreas no oceano onde os níveis de oxigênio são tão baixos que a maioria da vida marinha não pode sobreviver. Essas zonas têm aumentado em todo o mundo, principalmente devido à poluição por nutrientes de fertilizantes e esgoto, que desencadeiam florações massivas de algas. Quando as algas morrem e se decompõem, o oxigênio é consumido, criando condições hipóxicas. As mudanças climáticas pioram o problema, aquecendo a água e reduzindo a solubilidade do oxigênio. As zonas mortas ameaçam pescarias, perturbam ecossistemas e reduzem a biodiversidade. Compreender e abordar as causas das zonas mortas é essencial para proteger ambientes marinhos e meios de subsistência humanos que dependem de oceanos saudáveis. Certos peixes podem sobreviver tanto em água salgada quanto em água doce, como o salmão. Algumas espécies de peixes, conhecidas como peixes anádromos, podem viver tanto em água salgada quanto em água doce, durante diferentes estágios de suas vidas. O salmão é um exemplo bem conhecido. Eles eclodem em rios de água doce, migram para o oceano para crescer e amadurecer. Depois retornam ao seu local de nascimento para desovar. Esses peixes têm adaptações fisiológicas especiais que lhes permitem regular seu equilíbrio interno de sal, apesar dos ambientes em mudança. Essa notável habilidade os ajuda a explorar diferentes habitats e recursos, mas também os expõe a ameaças em ecossistemas de água doce e marinhos, incluindo poluição, perda de habitat e pesca excessiva. O oceano contém cânions submarinos mais profundos que o Grand Canyon. Sob a superfície do oceano, existem cânions submarinos profundos, esculpidos por rios, fluxos de sedimentos e atividade tectônica. Alguns desses cânions, como o Cânion de Monterey, na Califórnia, são mais profundos e mais longos que o Grand Canyon. Esses vales submarinos fornecem habitats únicos para a vida marinha, canalizam nutrientes e sedimentos da terra para o mar profundo e influenciam as correntes oceânicas. Suas paredes íngremes e topografia complexa os tornam importantes pontos de biodiversidade, mas permanecem amplamente inexplorados devido à sua profundidade e inacessibilidade. Algumas tartarugas marinhas usam o campo magnético da Terra para navegar milhares de quilômetros. Tartarugas marinhas são navegadores incríveis, viajando milhares de quilômetros através dos oceanos para retornar às suas praias natais para botar ovos. Cientistas descobriram que elas usam o campo magnético da Terra como um sistema GPS natural. As tartarugas podem detectar variações sutis na intensidade e ângulo de inclinação do campo magnético, o que as ajuda a determinar sua localização e direção. Esse sentido magnético guia suas migrações de longa distância, mesmo através de vastas e sem características extensões de oceano, garantindo que encontrem os locais de nidificação certos ano após ano, apesar dos desafios de viajar em mar aberto. Os ciclos de nutrientes do oceano são impulsionados pela ressurgência de águas frias profundas. A ressurgência é um processo onde águas frias e ricas em nutrientes do fundo sobem para a superfície do oceano. Esse movimento traz nutrientes essenciais como nitrogênio e fósforo que sustentam o crescimento do fitoplâncton, a base da teia alimentar marinha. Zonas de ressurgência, como as costas da Califórnia e do Peru, são algumas das pescarias mais produtivas do mundo, por causa desse suprimento de nutrientes. Esses ciclos desempenham um papel crucial na ecologia oceânica, sustentando vida marinha diversa e impactando a ciclagem global de carbono, ao promover fotossíntese em águas superficiais. A acidificação oceânica pode afetar o comportamento dos peixes e a evasão de predadores. À medida que o oceano absorve mais dióxido de carbono da atmosfera, ele se torna mais ácido. Essa mudança na química da água pode perturbar as habilidades sensoriais dos peixes, afetando como detectam predadores e navegam em seu ambiente. Estudos mostraram que alguns peixes se tornam menos cautelosos e mais vulneráveis a predadores em águas mais ácidas. Essas mudanças comportamentais podem ter efeitos em cascata nos ecossistemas marinhos, alterando relações predador-presa e potencialmente impactando populações de peixes e pescarias importantes para comunidades humanas. Algumas espécies marinhas podem viver por mais de 200 anos, como o tubarão da Groenlândia. O tubarão da